Eu confio nos meus instintos, no que eu acho que pode dar certo. Por isso que eu consegui chegar até onde eu tô. E se eu contar a minha vida meio por cima, você pode falar, poxa, pelo que eu vi, você poderia estar melhor do que você tá. Ou vai ter gente que vai analisar e falar assim, poxa, como você conseguiu estar nesse lugar? Porque nós temos um lugar para alcançar. Isso aí é certo, né? Eu penso que a gente tem um lugar aqui nesse mundo para alcançar. Tanto financeiro quanto de familiar. E quando a gente não consegue conquistar aquilo que está no nosso coração, a gente se frustra, né? E é toda uma cadeia de emoções que a gente tem que passar. Uma coisa puxa a outra e para neutralizar aquilo, você tem que fazer determinada coisa. Quando eu cheguei, eu gosto sempre de contar da minha vida quando eu cheguei em São Paulo, porque foi o início de uma nova vida para mim. Eu vivia no interior, eu tinha um tipo de mentalidade e quando eu cheguei aqui eu estava totalmente o contrário. Veja bem, você está na sua família. Você nasceu, cresceu junto com seus pais, primo, tio. Todo lugar que você vai na sua cidade, você tem um conhecido, um parente, um amigo de escola. Você se sente em casa. As pessoas te conhecem, te reconhecem, sabem quem são seus pais. E aí você passa um bom tempo ali. Ah, vou fazer minha vida assim, aqui tá bom. Esses dias atrás faleceu um amigo meu com 70 anos. Ele foi nascido, criado aqui onde eu moro, né, nessa cidade de Itapecerica da Serra. Nasceu, viveu a infância, adolescência, juventude, casou, teve filhos, faleceu com 70 anos. E foi enterrado no cemitério da cidade. Nasceu na maternidade da cidade, acho que na maternidade ou no sítio. Antigamente o pessoal nascia em casa mesmo, né? 70 anos atrás, pode ter nascido em casa. Nunca perguntei para ele. E foi enterrado aqui. Nunca morou em outro lugar. Então, ele ficou onde era cômodo, onde conhece, né? Mas tem gente igual eu que acaba querendo ir para lugar diferente. Eu gosto de ir em lugares que eu não conheço ninguém, para eu começar a conhecer novas pessoas, novos costumes, novos jeitos. Eu acho bacana. Eu gosto disso. Me faz bem. Me ensina novas coisas. E eu também estava assim. Eu tenho amigos lá na minha cidade, Natal, que não pensam em sair de lá. Nasceram lá, 1970, nasceu em 71, 72. E eu vou ficar aqui mesmo, aqui eu conheço todo mundo, conheço as ruas, sei onde que é o hospital, sei onde que é a delegacia. E tem gente que fala assim, ah, amarrou um umbigo lá, né? Enterrou o umbigo, né? Enterrou o umbigo ali e vai ficar ali mesmo. Cada um tem um jeito de pensar na vida, né? Tem gente que gosta de ficar naquele local ali que já conhece, talvez tenha medo de ir para lugares diferentes, de passar dificuldade, necessidade, longe da família. E eu já fui buscar passar necessidade, dificuldade, para eu crescer.
Eu precisava crescer. Eu achava que eu precisava crescer. Porque nós somos várias personalidades, né? Nós somos vários dentro deste corpo. Aqui eu sou vários, eu sou um menino que quer brincar, um menino que quer correr, fazer coisas de menino, e também sou um homem que tem que pagar dívida, tem contas para pagar, tem que sustentar esse menino, tem obrigações com outras pessoas. Sou uma pessoa sonhadora também, sonho bastante. Às vezes eu, deitado assim na cama, eu fico pensando que eu poderia fazer um rio no fundo da minha casa. Seria legal. Fazer um buraco, sair água ali. Eu sempre gostei de criar peixe. E eu tenho essas vontades, e eu acho que aquilo é possível. E é possível, né? Mas acho que hoje não cabe um rio aqui no fundo de casa, não. Não sei se a CETESB aprovaria. Tem a CETESB também. Mas aí quando você vai nos lugares assim que tem aquele rio bonito, aquele córrego, você fala, poxa, que lugar gostoso de morar. Tem água aqui, tem o peixe, tem galinha, tipo um sítio, né? Eu gosto muito dessa vida de sítio, de natureza, e eu achava que eu precisava crescer. Não que eu precisasse, eu sempre fui muito responsável nas minhas atitudes, mas o crescer assim, ficar longe da mãe, ficar longe do pai, ficar longe da família, dos tios, dos amigos, aí a gente amadurece, passa por coisas que você não tem alguém para ir ali pedir, sabe? Que quando você está perto da família, você vai lá e pede precisava acabou o café, dá um copo de café. Mas quando você está num lugar estranho, as pessoas, mas como assim um pó de café? Nem te conheço, por que que eu daria isso? O pó de café é um exemplo, né? Porque eu sei que você já pensou assim, um pó de café, quem é que nega? Não é um pó de café, seria um lugar para morar, para não ficar na rua, para não dormir no banco da praça. Não que eu tenha feito isso, né? E aí você precisa acreditar em alguma coisa. E se alguém pergunta assim, quem você é? Em quem você acredita? Eu penso que nós vamos passar a vida inteira, a nossa estadia aqui neste mundo inteira, sem saber quem nós somos. A gente ouve falar que nós somos seres humanos, a gente ouve falar que nós somos energia, nós ouve falar que nós somos uma estrela, que nós somos um universo, que nós somos um mundo, mas a gente não sabe. A gente ouve falar que nós somos um espírito que habita dentro desse templo aqui, que é o corpo. A gente ouve falar que a gente é alma que é sentimento. Mas na verdade a gente nunca vai saber quem nós somos, o que nós somos, até o dia que findar a nossa estadia aqui no mundo, nesse plano. Eu acho que depois a gente vai saber quem a gente era e você vai pensar assim, por isso que eu tinha que ter perdoado, por isso que eu tinha que ter amado o meu inimigo, por isso que eu tinha que ter dado a outra face, por isso eu não entendia. Porque convenhamos,
acredite ou não em Jesus Cristo, foi um ser, uma pessoa extraordinária. Os contos, né, que dizem que aconteceu, porque ele mesmo não mandou escrever nada, ele mesmo não mandou falar nada dele. Ele veio trazer um evangelho, né, de salvação para a alma do homem, para a alma do homem. Por quê? Que tipo de salvação? Quando você está numa situação difícil, tem gente que apela para tudo quanto é lado. Medicamento, psiquiatra, psicólogo, viaja longe para ir atrás de uma pessoa espiritual, que tem um dom espiritual. Na verdade, essa cura, ela está dentro de cada um. A pessoa quer fazer algo externo, eu vou na igreja porque eu não estou muito bem. Tudo que passou dessa pele para fora é externo, e se o problema está dentro de você, é você quem tem que resolver. É dentro de você. Às vezes, quando eu estou ansioso, me dá dor de estômago, sabe? Fico com dor de estômago. Fico ansioso com alguma coisa. Eu compro um produto na internet e aí eu fico ansioso que não chega. Aí fala assim, vai chegar dia tal. Aí eu conto, nossa, daqui 8 dias. Daqui 8 dias eu já nem preciso mais desse negócio. A gente começa a fazer isso, né? Daqui 8 dias eu já nem preciso mais. Às vezes eu deixo de comprar alguma coisa para deixar de ficar ansioso. Mas comprei o produto, vou ter que esperar chegar. E o que eu vou fazer até chegar esse produto? A gente geralmente não quer comer, não quer beber, não quer dormir, não consegue fazer nada porque está esperando aquele dia chegar. Isso é só uma brincadeira que eu estou fazendo. Mas geralmente quando a criança sabe que vai, por exemplo, viajar às 4 horas da tarde, 8 horas da manhã já está falando, já vamos, já vamos, já vamos. Ou está dentro do carro, já chegou, já chegou, já chegou. A criança está sempre ansiosa, querendo chegar. E a gente também né? Bem ansioso. E eu tenho aprendido a me controlar através de alguém, não, através de mim mesmo. Porque, como eu disse, nós somos vários dentro de nós. Nós temos a nossa mente, que muitas vezes nos engana. Nós temos o nosso coração, que muitas vezes nos engana. Nós temos a nossa alma, o espírito, o corpo. Às vezes o espírito está tão animado, tá em pé, mas o corpo está querendo ficar deitado. Aí vem a briga da mente com o corpo e com o espírito. O espírito fica tentando fazer a mente ficar do lado dele para levantar e o corpo tentando enrolar a mente. Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou falando. Nós somos vários. Eu não sou o Newton. Esse nome foi dado pelos meus pais. Esse nome em outro plano não existe. Quando eu fui gerado, a minha energia que foi colocada neste corpo, ela teve um nome. Meu nome é Newton aqui. Eu fico até pensando, eu sempre lembro da Bíblia, e eu não sou nenhum estudioso da Bíblia, mas eu gosto de colocar assim em questão que lá em Apocalipse tem um lugar, uma referência
há um nome que vai ser dado a gente, né, a nós quando chegar no céu. Se for para o céu, hein? Se você for para o céu, você vai receber um novo nome. Aliás, esse nome, eu creio, que já é o nome que nos foi dado quando a gente foi gerado. Quando a nossa alma foi gerada, a nossa energia, no ventre da mamãe, na barriga da mamãe, nós já temos esse nome. E quando Deus dá uma ordem a um anjo para ajudar na minha jornada, na minha vida, ele não fala vai lá ajudar o Newton. O Newton pediu um carrinho de rolimã que vai lá ajudar ele a ganhar o Newton. Não, não é o Newton. Eu já tenho um nome para Deus que não é Newton. Deus não me conhece pelo meu nome. Ele me conhece por outro nome, um nome dado por ele. E como eu estava falando a respeito de você chegar num lugar diferente, a todo momento a gente está chegando em lugares diferentes. Você precisa crer, você precisa entender que você se move e nós podemos ir para onde a gente quiser. Mas existe o medo da rejeição. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu já tinha sido ofendido, já tinha sido humilhado. Não sou nenhum coitadinho, não. Essas coisas só acontecem para que a gente possa crescer, desenvolver. Já tinha recebido muito não na minha vida até meus 21 anos, quando eu cheguei aqui. Mas aqui parece que é mais doído. Quando você está sozinho, parece que é mais doído. Você não tem com quem desabafar, você não tem com quem conversar. Você não tem com quem reclamar. Eu lembro uma vez eu fui pedir um copo d'água, estava com muita sede e eu sou uma pessoa difícil de ficar pedindo as coisas. Eu não gosto de pedir, eu gosto de conquistar. Aí você fala assim, mas tem momentos que você precisa pedir. Eu penso assim, se eu tô na sua casa, ou você chega na minha casa, automaticamente eu vou te oferecer um copo d'água, ou um café, ou uma bolacha. Porque ao chegar perto de mim, ao chegar na minha casa, você já conquistou o que eu posso te dar. Mas tem pessoas que não são assim, então existem situações que você precisa pedir, não tem outra forma. Quem é que vai adivinhar o que você precisa? E eu parei numa padaria, a padaria estava muito cheia lá na Avenida Paulista. E eu estava com sede, eu falei, eu vou ter que pedir um copo d'água. E eu fui lá, o rapaz estava meio nervoso, eu acho que ele estava muito corrido, e eu pedi um copo d'água. E ele acho que não entendeu, aí eu pedi de novo. Às vezes eu não tenho noção da altura que eu tô falando. Para mim aqui eu tô falando uma altura que você tá conseguindo ouvir. Mas às vezes não, né? Às vezes eu tô falando muito baixo e a pessoa não tá entendendo, não ouve. Eu presto muita atenção nisso hoje. E para mim eu falei normal e ele falou, o quê? O que você quer? Aí eu falei assim, um copo d'água. Aí ele foi pegar a água, o copo d'água mineral que tava lá. Eu falei assim, da torneira. Aí já se irritou, porque eu fiz ele ir lá pegar o copo. Eu não fiz, né? Eu pedi o copo d'água, porque ele tava lavando os copos ali. Se irritou.
voltou, deixou o copo de água mineral lá, porque eu não tinha dinheiro, não tinha como pagar. E ele pegou e encheu o copo da torneira assim, jogou assim, bateu assim no balcão. E aí aquele orgulho que a gente tem dá vontade de falar assim, enfia no teu nariz isso aí. Mas aí eu engoli a água com orgulho. Viu? Precisava crescer. Precisava amadurecer. Porque uma coisa que eu sou bastante é orgulhoso. Existe o orgulho que a gente fala assim, eu tenho orgulho do meu filho. Não pro lado ruim, mas tenho orgulho do meu pai, eu tenho orgulho da minha mãe. E tem aquele orgulho em que você não baixa a cabeça. É orgulhoso a um tanto que você não consegue baixar a cabeça. E eu vejo isso de duas formas. Pelo lado ruim, eu lembro quando eu mexia com cavalo, já tive cavalo já andei bastante a cavalo, sempre gostei de cavalo. Tinha uns cavalos que a gente falava que era queixo duro. Você põe o cabresto na boca dele e puxa, ele não deixa, ele estica aqui, ó. Não deixa. Queixo duro. E esses cavalos sofrem mais. Mas é o jeito dele. Quando eu pegava algum cavalo assim, eu imaginava eu. Pensava assim, eu acho que eu sou assim também. Vou tratar bem esse cavalo aqui, porque eu sou assim. Quem sabe alguém me trata bem, mesmo eu sendo assim. E aí você engole o teu orgulho e sofre. E fica pensando na onde eu morava, eu tinha o que comer, eu tinha trabalho, eu tinha meus amigos perto, e aqui eu não tenho ninguém para chamar eu para ir almoçar em casa, tomar um café em casa, e eu precisava disso, eu precisava crescer, eu precisava desenvolver os meus sentimentos, porque geralmente a gente nasce mal. A gente nasce mal. As nossas atitudes, as pessoas nos educam mal. A nossa mãe, o nosso pai nos educa mal. Filhinho do papai, filhinho da mamãe, toma aqui, não, ele era o Juninho, que tem que, não, o Juninho tem que dar, não, o Juninho tem que dar uma papinha pro Juninho. E a gente foi sendo criado mal. E depois vira aquela criança que responde o pai sem educação, a mãe sem ter educação, fica nervoso, joga as coisas na cara, né? Joga assim palavras ruins para os pais. E eu me analisando, sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito nervoso, assim, até nos trabalhos que eu tinha, nas empresas que eu trabalhei. E eu fazia bem meu trabalho, eu trabalhava de radialista. Eu fazia bem meu trabalho e as pessoas gostavam. E sempre estava uma empresa me convidando para ir lá, outro. Aí eu me achava o cara, né, meu? Você fala, pô, tô aqui na empresa, a outra vem e chama eu para trabalhar.
vai pagar meu aviso já para eu começar logo lá. Eu tinha essas mordomias, tanto na minha família quanto nas empresas que eu trabalhava. E eu pensava assim, se eu ficar aqui, eu não vou crescer. Aqui tá tudo muito fácil. Tem uma música do Raul Seixas que eu acho muito bacana. Chama Ouro de Tolo. Ele fala que ele conseguiu tudo tão rápido, tão fácil. Aí seria assim, isso aqui não me dá valor, ou isso aqui não tem valor para mim. Porque tá tudo muito simples, tá tudo muito fácil, tá tudo de mão beijada. Então eu quero conquistar. Eu tenho uma porção de coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu acho que cai bem isso aí na minha vida também. Muito boa esse pensamento dele. E foi a verdade mesmo, né? Então você sai daquele conforto, daquele comodismo e vai enfrentar uma cidade. Uma cidade não, né? São Paulo é uma metrópole, uma megalópole, é um mundo, é um mundo, é um planeta. Pessoas de todo lado, gente decente, gente ruim. E eu tava lá passeando na Avenida Paulista de lá para cá atrás de um emprego, passando algumas necessidades. E isso foi muito bom para mim. Eu vejo que quando um jovem de 18 anos precisa fazer o exército, eu acho legal, eu acho que é válido o exército. Muito bom. No exército não tem filhinho de papai, não tem, não consigo, não quero, não vou, não quero essa comida, não quero aquela bebida. Ali você tem que passar a tua roupa. Eu acho que isso é válido. A vida de exército é válida. Antes eu achava que não. Quando eu fui fazer o tiro de guerra, eu não achava legal. Mas logo depois que eu fiz, pelo menos uma parte, que eu não fiz inteiro, com 21 anos, 3 anos depois, eu achei que eu precisava virar homem. Como eu disse, eu sempre fui responsável, sempre paguei minhas contas, mas sempre fui o filhinho da mamãe, filhinho do papai. Já era casado, já era o paizinho dos filhinhos. Estava muito naquela mesmice, e a pessoa quando tá assim, na minha opinião, tá? Na minha opinião, a pessoa não cresce, porque nós estamos aqui nesse mundo, como eu comecei conversando, a gente tem algo para aprender aqui. E se eu chego aqui, tudo é me dado de mão beijada, eu não aprendo nada. Eu preciso saber me virar sozinho, igual eu faço com os meus filhos. Eu faço eles se virarem sozinhos. Dói pra caramba. A coisa que um pai mais quer é dar de tudo pro filho, principalmente aquilo que ele não teve. E eu não penso assim. A minha vontade é a mesma de todos os pais, de todas as mães, de dar tudo que o filho quer. Sem ele ter esforço, sem ele se magoar, sem ele se ofender, sem ele ter que passar vergonha. Mas eu com 21 anos eu quis crescer, então eu já falei assim, eu com os meus filhos preciso deixar eles sem esse tipo de mimo. Beijo, abraço, carinho, te amo, tinha bastante. Mas olha, é você que tem que se virar.
Uma vez, um dos meus filhos, acho que já estava com 18 anos, disse que queria ir para os Estados Unidos. E aí eu falei, que legal, né? Bacana, ótimo. Mas não tinha dinheiro. Eu acho que para ir para os Estados Unidos vai uma graninha, né? E os dias vão passando e eu vou para os Estados Unidos, legal. Se ele falasse assim, eu vou para a Lua, legal. Eu não estou aqui para destruir o sonho de ninguém. Coisa mais difícil quando a gente é mais jovem é você chegar todo iludido, porque geralmente é sonho de uma noite, todo iludido falando que você vai fazer alguma coisa e acaba não fazendo. Porque as pessoas falam assim, não, isso aí dá muito trabalho, isso aí não sei o quê. Uma vez eu entrei num consórcio de uma moto Yamaha, eu tinha uma moto, uma Turuna, falei, agora eu vou pegar um dinheirinho a mais e vou aplicar num consórcio. Naquele tempo consórcio era, as pessoas falavam que não dava certo. Sabe por que não dava certo? Porque você não acreditava. Lógico que dava certo, é lógico que dá certo. Lógico que dá certo, o consórcio dá certo. A pirâmide lá, o sistema de ganhar de pirâmide dá certo. Lógico que dá certo. Lógico que dá certo. Isso é lógico. Aquela corrente, um ganhando em cima do outro, dá certo? Lógico que dá certo. Todo o comércio gira em torno disso. Mas daí vem pessoas falando que não dá certo. Já pega um exemplo de uma pessoa. O meu amigo entrou e depois não sei o que e ficou pagando e depois quando... Mentira! A pessoa joga uma mentira na tua cabeça e você se desanima. Você fica triste. Sabe por quê? A gente está acostumado a pensar no global. A gente está acostumado a pensar no grupo, em grupo. Se o fulano fez, vou fazer. Se cair no buraco, cai todo mundo. Se tiver que reclamar, todo mundo vai reclamar. Fica um botando fé no outro. A gente estava falando de confiança, né? Fica um botando fé no outro. E por fim todo mundo se ferra. Conto mais uma. Minha mãe entrou num negócio de telefone. Todo mundo entrou num negócio de telefone quando são umas linhas telefônicas. Minha mãe pagou lá tudo a linha telefônica. E a empresa sumiu, escafedeu, diz que faliu. E todo mundo que entrou se lascou. Perdeu dinheiro. Existem esses tipos de coisa. Quando todo mundo tá indo num caminho, desconfia, tá? Desconfia. Quando todo mundo tá fazendo a mesma coisa, desconfia. Tem algo aí que não vai dar certo. Por quê? Nós temos que desenvolver o instinto de sobrevivência sozinho, ainda que eu não esteja com a minha família, igual eu fiz aqui, eu vim para cá sozinho. Desenvolver esse espírito. Tem um país lá na África, se não me engano, quando o rapaz faz 18 anos, eles circuncidam o rapaz e, olha, sem medicamento nenhum, ele vai para o deserto. Se ele voltar dali 30 dias é porque ele passou no teste. Se não voltar é porque algum leão pegou, ele morreu com a operação que eles faziam com a faca mesmo. Não tinha um medicamento, não tinha remédio, não tinha nada. As pessoas acreditam assim. Já pensou você pai, você mãe, seu filho faz 18 anos, vai lá
uma pessoa lá, um médico da tribo, sei lá, pega uma faca, corta aquela pelinha do pênis lá do rapaz, sem cicatrizar, sem nada, vai para o deserto. Se você voltar, você é digno, se você não voltar, morreu, fazer o quê? Ah, quem é que tem coragem de fazer isso? Você vai falar que é certo ou errado? Eu não sei. Eu não posso falar que isso é errado. É a crença deles. Tem lugares aí em tribos indígenas que a criança nasceu com algum defeito, eles já matam e enterram. Ave Maria. Quem é de nós aqui que tem coragem de pensar uma coisa dessa? Que assunto, hein, que assunto, hein, Newton? Mas a realidade é essa. Aonde que eu estava? Falei do consórcio? Desanimei. Família inteira via, veio gente até que eu não via faz tempo, parente que eu não via faz tempo, foi lá em casa falar para mim largar a mão disso. Pelo amor de Deus. Consórcio Nacional Yamaha. Você paga as parcelas ali, você pode ganhar por sorteio ou lance. E depois de um tempo, eu já aqui em São Paulo, entrei num consórcio sozinho. O vendedor falou, se você der tanto aqui, talvez já saia, porque esse consórcio tá assim, tá bom. Dei o valorzinho lá que ele falou, coisa mínima, e já tirei a moto, primeira moto zero, que eu podia ter tirado lá em 1990. Não tirei porque veio uma turma falar pra mim que aquilo ali não dava certo. Eu paguei 2 parcelas daquele consórcio que voltou aquela parcela. Depois de 10 anos voltou. Um dia tinha um dinheiro lá para receber. Chegou na casa da minha mãe lá, que o Consórcio Nacional Yamaha, um dinheirinho lá que eu paguei, acho que 2 ou 3 parcelas e já me desanimaram. Então, você tem que ir crescendo com essas coisas. Quando você tem algo no coração que você deseja de verdade, não importa o que falar. Aí vai aquele queixo duro. Aí é bom o nariz empinado. Ó que narizinho empinado aí. Ó. Para esse tipo de coisa. Eu vejo uma dificuldade na minha vida. Onde eu moro aqui é Itapecerica da Serra. Ó o nome, Serra. Serra e não é aquela de cortar, não. É aquela de montanha. E um dia, eu ganhei um pedacinho de terra de 50 metros quadrados para eu fazer 2 cômodos e um banheiro no meio do mato, num lugar de difícil acesso, e eu com o narizinho empinado, com 26 anos de idade, 27 anos de idade, fui enfrentar. E eu tô gravando isso hoje aqui, ó, aonde eu fiz, por conta desse orgulho. Mas existem orgulho no tipo de não querer pedir, isso aí já quebrei muitas vezes, porque eu tinha necessidade de pedir e eu ia pedir. Isso foi quebrado, isso foi bom. Ah, meu filho, que queria ir para os Estados Unidos. Ele foi nas condições dele. Ele quis ir, ele foi nas condições dele. Passou muita dificuldade lá, hoje ele tem isso como uma boa experiência, né? Igual eu tenho como uma boa experiência a minha vinda para São Paulo, ele também tem. Você quer, você tem que ir atrás. Eu contando parece fácil, mas o dia a dia foi árduo. Eu fiquei 4 meses desempregado e eu apelei para tudo quanto é santo, para tudo quanto é
pessoa que pudesse me ajudar, porque eu tinha uma mulher e 2 filhos pequenos para sustentar. Então isso quebra você, porque talvez por você mesmo você não peça, você não se humilhe, mas pela tua família ou para aquela pessoa que você ama, você pede, você se humilha. E eu alcancei o meu objetivo de, de quebrar esse orgulho, de ser uma pessoa melhor. Eu acho que eu sou uma pessoa melhor hoje. Há 30 anos atrás eu não conseguiria contar uma história dessa porque eu não tinha passado. Eu passei, me orgulho por ter passado, e esse orgulho não é de soberba, de soberano, de sobre ninguém. Eu sou feliz porque eu consegui o que eu precisei, o que eu almejei. E hoje eu faço isso, eu conto um pouco da minha vida, e quando as pessoas estão em situações parecidas, ou não, uma situação que eu consiga adaptar o que eu vivi para essas pessoas, eu tenho toda a paciência para conversar, para ouvir. Geralmente esses vídeos que eu gravo aqui, eles dão 1 hora, 50 minutos. Não que eu seja um cara muito paciente, eu não sou. Eu sou bem agitado. Eu tenho um dia bem agitado. Eu gosto de fazer 3 coisas, 4 coisas ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, mas vamos dizer assim. Eu levanto de manhã, enquanto eu coloco a água no fogo, eu sei que vai demorar mais ou menos uns 6, 7 minutos para ferver 1 litro d'água. Eu já vou colocar ração para os gatos de dentro de casa, para os gatos de fora, para os cachorros. Aqueles 7 minutos que a água tá fervendo, eu dou ração para os gatos, para os bichinhos, e dou água, troco a água. Volto, coloco o pó no coador, 3,5 colheres, bem cheias. E já descasco uma banana, como uma banana, ou eu abro um coco, que eu tomo água de coco todo dia. Eu pago R$1,50 numa água de coco. Para tomar todo dia uma água de coco natural, isso faz tão bem para o nosso organismo, né? Não é caro, é mais barato do que uma paçoquinha. A paçoquinha aqui é R$2 uma paçoquinha. Eu amo paçoquinha. Você vê que a água de coco é muito melhor do que a paçoquinha. E custa menos. Dá trabalho ir buscar, porque um coco é grande. Mas põe no carro, né? Eu vou buscar. R$1,50, compro de 10, aí o homem já faz por R$1,50 para mim. Imagina quanto que ele paga, né? Num coco, para revender. Cada um tem que ganhar, né? É a cadeia, é a pirâmide, é a corrente. Então, vale a pena, né, a gente passar por estas coisas, que nem eu estava falando do abrir um coco ali e tomar. Então eu estou fazendo, fervendo água, cuidando dos bichos, né, ração, água, colocando o pó de café e abrindo o coco. E a hora que eu estou ali tomando já a água do coco ou comendo uma banana, a água já está levantando fervura, então eu coo o café. Eu faço assim em tudo. Às vezes eu vou colocar alguma coisa no fogo para assar ou para cozinhar, um feijão, vamos dizer assim, que demora uns 40 minutos. Eu coloco o feijão e vou fazer minhas gravações. Eu trabalho de gravação, né? Eu faço gravação de propaganda, de loja, de sacolão, de supermercado. Então eu vou lá, eu demoro, vamos dizer, 5 minutos para fazer uma gravação. Então dá para mim fazer 5 gravações e o feijão ainda não ferveu. Coloco o reloginho ali 40 minutos para lembrar eu do feijão.
para não acontecer de queimar, e vou lá e faço isso. Então tudo depende de você acreditar, de você estar junto, colocar junto do seu sonho, tanto porque a realidade precisa andar junto do lado do teu sonho. Essa é a realidade. Eu tinha um sonho de me melhorar, sair do meio da minha parentela e ir para um lugar diferente, sem deixar da minha responsabilidade, da minha mulher e dos meus filhos. Era a realidade aquilo. O que eu estava vivendo era um sonho, não era um sonho bom, era um sonho duro, sem deixar de lado a responsabilidade. Quando eu consegui meu emprego, eu trouxe eles para morar aqui, aluguei uma casa, e minha família, a minha realidade veio para ficar perto de mim, e eu continuei com o meu sonho. Eu acredito que hoje, né, eu vejo assim, que eu não sou essa carne aqui, esse corpo, mas eu utilizo essa ferramenta que Deus me deu para poder viver nesse mundo aqui, conhecer pessoas igual você, que eu gosto muito. Gosto muito que você esteja me ouvindo também. Eu vejo que tem amigos meus que dizem que assistiu o vídeo. Poxa, eu assisti lá, coloquei o vídeo lá, né, de você falando das coisas. Eu acho legal, as pessoas que me conhecem sabem que essa é a minha vida mesmo. Eu não estou aqui mentindo, não estou aqui fazendo charme, fazendo onda, né? Estou falando bem intimamente mesmo das coisas que aconteceram comigo, mais das fraquezas, né? E de como eu conquistei um pouquinho. Cada dia eu falo como eu conquistei um pouquinho das minhas coisas. O melhor de tudo é você estar satisfeito, é você estar feliz. Que nem amanhã eu não estou pensando no que eu vou ter que fazer para ganhar dinheiro. Amanhã é quarta-feira. Amanhã eu vou passear. Quarta-feira eu vou passear. Olha só. Eu vou pegar o meu carro e vou pegar a estrada, vou escutar uma música, as músicas que eu gosto, vou ver um pouco do verde. Que gostoso. Se você tiver dinheiro, bastante, e não tiver tempo, você não tem nada. Você é pobre. Se você tiver bastante tempo, e não tiver dinheiro, você não é nada. Você é pobre. Agora, se você conseguir conciliar 3 coisas: o dinheiro, o tempo e a felicidade, você já conquistou pelo menos 50% do que a vida pode te dar. E os outros 50%? Os outros 50% você ajuda as pessoas. Você se doa. Você dá carinho, atenção. Esse cuidado aqui que eu tô tendo com você, de estar conversando com você um pouquinho da minha vida. Isso faz bem para mim, faz bem para quem ouve. Porque eu não tô aqui desanimando ninguém. Olha, a gente vai viver, independente se você for trabalhar ou não, se você está empregado ou não, se você for pedir perdão para quem você fez, ofendeu ou não. O tempo vai passar, a gente vai viver a mesma coisa. Se você precisa agora, nesse momento, ir comprar um pacote de feijão para você cozinhar porque acabou o feijão e a tua preguiça, o teu corpo diz para você ficar no seu
quarto dormindo, à noite não vai ter feijão, porque a noite vai chegar, independente de você ter ido ou não. São tudo coisas que a gente tem que pensar. Eu, no dia que eu não tô bem, que eu tô doente, que eu gosto de levantar cedo e fazer várias coisas. Adoro fazer várias coisas diferentes. Eu não nasci para ficar sentado numa cadeira na frente de um computador. Eu lembro no tempo da datilografia. Você fez datilografia? Eu fui numa aula porque a professora mandou a gente ir se inscrever nessa datilografia, que era bom, era lá na minha cidade, era do nosso lar, era um pessoal lá da comunidade espírita que dava aula de graça, a gente precisava ir lá se inscrever. De manhã na escola, terceiro ano. De manhã na escola, à tarde datilografia. O quê? Datilografia, ficar sentado, tac, 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 tac. Não deu pra mim, não. Obrigado. Eu não fui não, só fui lá, fiz a matrícula, fui no primeiro dia. Eu falei, eu não consigo ficar aqui não. E não quero isso pra minha vida. Tinha 9 anos. Ficar sentado não dá, tem que ser um negócio diferente. Logo depois abri um cursinho lá de datilografia, desculpa, de marcenaria da prefeitura. Aquilo era minha cara. Ninguém precisou eu mandar me matricular, eu fui sozinho. Não precisei de ninguém para ir comigo. Uns colegas falaram, o que você vai lá fazer o que lá? E eu era um dos mais novos. Os maiores ficavam me zoando, tirando sarro. Eu era muito branquelo, muito claro, pele muito clara. Eu descascava meu nariz, ficava com aquelas pelinhas saindo assim. E eu era muito zoado. Mas no fundo eles gostavam de mim, porque me ensinava a lixar madeira, ajudava eu cortar, eu desenhar. Não tive problema nenhum com isso, não. Só que aquilo é o que eu gostava, né? Às vezes a pessoa chega pra você e fala assim, por que você não faz tal coisa? Tá vindo da onde? Isso tá vindo de fora. Aquilo talvez você não se adapte àquilo. Ou o pai e a mãe que quer que o filho seja engenheiro, arquiteto, seja médico, profissões que dão prestígio. A gente tem que pensar bem, porque nós somos influenciadores tanto das pessoas quanto dos nossos filhos, ainda mais dos nossos filhos. Meus filhos eu nunca falei para ser nada, vai ser o que vocês quiserem. Não quer estudar, não estuda. No momento certo eles vão ter que passar pela prova. No momento certo a vida vai falar para eles, agora eu preciso disso. E eles vão falar assim, eu não tenho, como aconteceu comigo. Não, eu não fiz, não terminei o segundo grau, então eu não posso prestar concurso. Então vou ter que terminar o segundo grau. A vida vai colocando no caminho. Se eu errei lá atrás, na minha vida, nesse tipo de coisa, eu posso contar para os meus filhos, né? Olha, eu fiz isso aí, eu me arrependi, se eu fosse você eu iria, mas vai de você. Vai do teu espírito, vai da tua alma, do teu querer. Eu penso assim. Dou a liberdade e junto com a liberdade vem a responsabilidade. Pai, eu queria ir na festa tal dia lá, sábado, 3 horas da tarde,
e vou voltar 8 horas da noite. Beleza, vai. Não, mas eu quero, mas você tem que me levar, não. Aí, peraí. Aí não. Você quer ir, você vai. A liberdade é sua, a responsabilidade também. Você vai e volta. Se vira. Se vira. O desejo é teu. E sempre foram, hein? Sempre se viraram. Iam e voltavam. Você pensa que eu não queria levar? Queria. Pensa que eu não queria buscar? Queria. Mas não é assim. Tem um gato miando aqui. A porta do quarto tá fechada. É a Celeste. O que você quer aqui? Fala tanto e faz tudo que os gatos querem. É que gato é diferente. Gato não precisa ir na escola, não precisa estudar. Gato só dorme, come, bebe. Come, dorme, dorme, dorme e bebe água. São às vezes coisas difíceis, mas se a gente vê ao longo da história, existem muitas pessoas que fazem esse tipo de coisa. A gente antigamente, eu não falo eu, mas as pessoas, os seres humanos, os brasileiros, o cara com 12 anos, 13 anos, ele já estava pensando em casar, o pai dava um pedacinho de terra ali para ele se virar, a moça também. Hoje em dia não é mais assim. Com 30 anos o filho está dentro de casa ainda e o pai está dando de tudo. Eu não vejo problema, só que você não está deixando o seu filho desenvolver. Eu acho que é uma forma de egoísmo das pessoas. Você não está deixando o seu filho crescer, seu filho desenvolver. Além dessa vida existe outra. E a gente está aqui para a gente crescer, para encarar a outra vida, depois que a gente deixar esse corpo. Acho que é um assunto sério que a gente poderia até conversar mais coisas. Eu espero que você não fique chateado com alguma bronca de mim de eu estar falando a respeito disso, mas eu tenho os meus filhos com 30 anos morando em casa. Só que cada um tem a sua responsabilidade, né? Eu não sou uma pessoa que banco nada dos meus filhos, pelo contrário, né? Eles que têm que bancar tudo, que o consumo deles, eles que bancam tudo. E eu fico, mais uma vez a palavra, orgulhoso por isso, porque eles têm o trabalho deles e o morar comigo ou não é vontade deles e eu acho muito bom. Gosto, me fazem bem e automaticamente eles mesmos são responsáveis pelos próprios atos. Sinal que eu fiz um pouquinho por eles, né? E agora, ou eles quererem crescer mais, se desenvolverem mais o espírito para a próxima vida, aí depende de cada um deles.